Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes da gente adentrar nas 5 dicas, eu gostaria que você desse o seu like, se inscrevesse no canal e compartilhasse esse vídeo. Vamos lá, pessoal? Então, o tema é 5 dicas de como estudar a Bíblia. A primeira dica que eu vou dar para vocês é oração. Toda vez que eu estudo, toda vez que eu leio, eu aprendo dos personagens bíblicos. Eu aprendo também com Jesus. Tudo que ele ia fazer, ele orava antes, ele falava com Deus. Então a oração nada mais é do que falar com Deus, ter esse diálogo. Não é um monólogo, não é algo que você fala e você não vai ter uma resposta, mas é um diálogo entre você e Deus. A oração é de falar com Deus. E principalmente quando se trata de estudar as Escrituras, de estudar a Bíblia. Essa seria a primeira dica. A segunda dica é: peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Porque toda vez que você pede ajuda, ele vai te dar duas coisas: discernimento e sabedoria. Sabedoria para que você possa conduzir os seus estudos e discernimento para que você possa entender o que você está lendo. Então toda vez que você ora e pede ajuda ao Espírito Santo, ele vai te conduzir. E os estudos, a leitura vai ficar mais fácil toda vez que você fizer isso. Terceira dica é: você precisa ter 2 tipos de dicionário. Tanto o dicionário da língua portuguesa quanto o dicionário bíblico. Por que o dicionário da língua portuguesa? Porque vai ter momentos que você vai ter dúvida de algumas palavras. E quando você está com o dicionário ali do lado, você já sana aquela dúvida. E ali você já consegue entender todo o contexto. Toda vez que você lê as escrituras, o contexto, o texto, não pegamos textos isolados, e ali fica mais fácil a nossa leitura. E por que dicionário bíblico? Porque vai ter palavras que vão ser difíceis, que a gente também não vai entender. Vou só citar um exemplo aqui de uma palavra chamada anátema. O que significa a palavra anátema? Significa maldição. Então, quando a gente consegue ter esse dicionário, não só da língua portuguesa, mas dicionário bíblico, a nossa leitura e os nossos estudos ficarão bem mais fáceis. Essa seria a terceira dica. Quarta dica: traduções. Existem inúmeras, milhares de traduções. Eu vou citar só 3 traduções aqui para vocês, que é a ARC, Almeida Revista Corrigida, é uma sigla, e a ARA, Almeida Revista Atualizada. Também tem a NVI, que é a Nova Versão Internacional. São essas 3 traduções que eu estou indicando para vocês. Por que eu falo de várias traduções? Existem inúmeras, mas só citei 3 aqui para vocês. Porque quando você tem 2 ou 3 traduções, a sua leitura fica mais fácil. Logicamente que tem traduções que são mais fáceis de você estudar e outras são mais difíceis. Por exemplo, a ARA é mais difícil você estudar, atualizada, do que você pegar uma NVI, que é a Nova Versão Internacional. A NVI é mais fácil você estudar, mas na minha opinião ela perde um pouco da raiz da palavra. A ARA é mais difícil, mas ela não foge da raiz da palavra. E fica até mais fácil você entender todo o texto, todo o contexto. Então essa seria a quarta dica. E a quinta dica é: por onde eu começar a estudar? Existem várias dúvidas, né, de quando você começa a estudar as Escrituras, de quando você começa a estudar a Bíblia. Eu começo pelo Antigo Testamento ou pelo Novo Testamento? A minha dica é: comece sempre pelo Novo Testamento, porque é mais fácil. Pelos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos ali no Novo Testamento. Então são livros que são mais fáceis de você entender. Então fica aí a dica. Primeira dica: oração. Segunda dica: ajuda do Espírito Santo, para que possa te conduzir nessas leituras, nesses estudos. Terceira dica: dicionário da língua portuguesa, dicionário bíblico. Quarta dica: traduções diferentes, que isso vai te ajudar bastante. E a quinta dica é: por onde começar? Comece sempre pelo Novo Testamento. Né? Comece pelos Evangelhos. Ali você vai ver a história de Jesus. Ali você vai ver o seu ministério. E é uma leitura mais fácil. Então, esse vídeo foi para que, de alguma forma, possa te ajudar, né, a estudar, a entender um pouco mais da palavra. E essas foram as 5 dicas.